Eu vou começar, que aí qualquer coisa depois, se o pessoal entrar, eu repito de novo, tá? É, como eu fiz semana passada, eu fiz esse mapa mental, porque eu acho que eu vi em alguma aula de vocês que vocês se adaptam bem. E aí eu fiz um mapa mental sobre o Platão também. E aí eu separei os exercícios e vou mandar para vocês depois no grupo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, vocês podem me mandar aqui no chat também, que eu tô olhando. E quiserem alguma coisa assim, se eu falar muito rápido, se eu é, tiver embolado alguma coisa, vocês me falam que eu repito. Então, para começar a aula do Platão, é preciso entender que ele foi, né, ele é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. E, como eu falei na semana passada, o Sócrates, que era o professor dele, ele era discípulo de Sócrates, né? O Sócrates não gostava de escrever as suas ideias, então ele trabalhava muito com diálogo e tal. E aí o Platão foi o responsável por eternizar o Sócrates no papel, as ideias de Sócrates, a forma como ele pensava e tal. Então, Platão, além de todas as coisas que ele fez para a filosofia, isso também foi muito importante, porque ele pegou é, personagens, filósofos que não costumavam escrever sobre as suas ideias e transcreveu para o papel, para que eles também, para que a gente também tivesse acesso a eles. E aí, a maioria dessas obras que Platão escreveu foi feita em forma de diálogos. E esses diálogos do Platão eram sobre os mais diversos assuntos que vocês pudessem imaginar. Sobre arte, sobre sabedoria, sobre vida, sobre justiça, política, qualquer coisa. E uma das principais obras dele se chama República, que também é escrita em forma de diálogo. E nessa obra, o Platão ele tenta, de alguma forma, compreender a sociedade que ele vive, compreender a cidade em si que ele vive, né? Para tentar ver uma forma mais harmônica que a sociedade poderia viver, uma sociedade mais justa e tal. E aí ele começa a desenvolver uma teoria de que uma sociedade só é justa quando. Eu vou até ler a parte que eu escrevi aqui para que fique bem claro e eu vou tentar explicar o que essa frase quer dizer. Para ele, a justiça é alcançada quando a gente faz o que a nossa alma foi concebida para. Então, para ele, a gente nasce pronto para alguma coisa, a gente nasce para fazer alguma coisa. Então, se você nasceu trabalhador, você vai morrer trabalhador. Se você nasceu militar, você vai morrer militar. Se você nasceu um filósofo, não nascer, né? Mas se a sua alma é de filósofo, você vai morrer filósofo. E essa é a sua função na vida. Então, para que você seja justo com você e com o outro, com você e com a sociedade que você vive, você tem que fazer o que a sua alma foi concebida para. Então, a gente começa a entender a ideia de Platão de uma forma que, assim, qual é a maneira com que ele enxerga de fazer política, por exemplo? Para ele, a nossa democracia, ele faz muita crítica à nossa democracia. Não a nossa, claro, mas a democracia no geral. Porque para ele, democracia, assim, no papel, né, não é o que acontece na realidade como a gente queria, mas democracia seria o governo do povo, o governo que a gente teria voz também, que pessoas que não estão governando lá como presidente, como ministro, como qualquer coisa, também tivessem voz. Só que como Platão acreditava que a nossa alma era concebida para alguma coisa, oi Lucas, eu estava falando com as meninas aqui, eu vou retomar depois, tá? Para quem entrar depois. É, Então, para o Platão, ele acreditava que a democracia estava errada, porque se a gente que é do povo, que a gente não é governante, tem voz para governar também, a gente está sendo injusto com a nossa alma e com os outros também. E aí ele valoriza muito governos como a aristocracia, como a oligarquia, porque, como a gente aprende em história,
esses governos são governos de poucas pessoas, são governos de pessoas, assim, um grupo limitado que governa uma sociedade no geral. Então, ele entende que, nesse caso, na época dele, ele acreditava que essa oligarquia tinha que ser feita pelos filósofos, porque os filósofos já nasceram para pensar, para refletir, e então eles seriam capazes de governar, diferente da gente, que não seria capaz de governar, porque a gente é só trabalhador, a gente é militar, a gente é qualquer outra coisa que não seja governador. Então, para ele é muito importante isso. Uma sociedade justa é aquela em que os cidadãos fazem o que eles foram concebidos para. Então, para ele, o governo é de poucas pessoas e tem muito pouca ou quase nada mobilidade social. Porque se você nasceu para ser trabalhador, você vai morrer para ser trabalhador. Não adianta, não tem para onde você correr. E aí, saindo um pouquinho desse quesito política, né, justiça, e indo mais para a razão, para o conhecimento, pela busca pelo conhecimento do Platão, a gente entra no famosinho, né, mito da caverna. E o mito da caverna, para o Platão, ele é como se fosse uma analogia que ele usa para a busca pelo conhecimento do homem. E eu vou explicar rapidinho para vocês entenderem a história do mito da caverna, né? E como ele pode ser aplicado nos dias de hoje ainda, de alguma forma. O mito da caverna é uma historinha que conta assim, é a história de um grupo de prisioneiros que estão presos numa caverna desde o dia que eles se entendem por gente. E eles, além de estarem presos nessa caverna, eles estão presos de costas para a entrada. Então, a única coisa que eles têm para ver é uma parede. E, além disso, nessa caverna tem uma fogueira. E essa fogueira ilumina os objetos de fora, as árvores, os soldados, os animais, qualquer coisa. E essas imagens iluminadas pela fogueira são refletidas na parede, que é a única coisa que os prisioneiros têm para ver. Então, o que eles veem são sombras. Só que, como é a única coisa que eles podem ver, eles acreditam que aquilo é real, que aquilo é o verdadeiro, que aquilo é a realidade, nua e crua, né? Só que na verdade não é. E aí, num dia, um prisioneiro foge. E quando ele foge, ele sai da caverna e ele cega por alguns instantes com a luz do mundo, né? E essa é uma das primeiras coisas que eu consegui associar ao mundo atual. Porque quando a gente começa, vindo mais para o nosso mundo, né? Quando a gente começa a ter acesso a muita informação, a ter acesso a um conhecimento novo, a gente acaba ficando meio atordoado, né? Meio perdido, meio assustado. Só que aí, como o prisioneiro da caverna, quando a visão volta ao normal, que a gente tranquiliza e a gente volta a enxergar o mundo, a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente. E não tem como mais voltar. Não tem como voltar atrás. Não tem como você voltar a enxergar da forma pequena que você enxergava antes. Então, quando esse prisioneiro sai e ele enxerga o mundo real, o mundo como ele realmente era, ele se assusta por um momento, mas depois ele como fala, se encanta, né? E aí ele vai, conhece o mundo, conhece as árvores, conhece os animais, conhece realmente como era a realidade fora da caverna. E aí ele resolve voltar e contar para os companheiros dele que aquilo que eles estavam vendo era só uma imitação, que era só uma sombra, que aquilo não era nada da realidade. Só que quando ele faz isso, ele volta para a caverna, ele chega para eles e conta tudo que ele viu e tudo que ele sentiu, que ele enxergou, fala que aquilo que eles estavam vendo não passava de uma mentira, e a maioria deles fica com muito medo. Algumas pessoas se admiram, alguns prisioneiros se admiram, ficam admirados, só que a maioria sente muito medo. E isso também diz muito como a gente se comporta na nossa sociedade com um diferente, com uma novidade. E eu acho que porque
quando ele conta, além do medo que os prisioneiros ficam, eles resolvem espancar esse fugitivo até a morte. Então, é realmente, como que a gente, Platão falou isso há um tempão atrás, mas como que a gente ainda reflete ao diferente, como que a gente pensa sobre o diferente, sobre uma novidade, sobre o nosso cotidiano, porque a gente sempre sente muito medo e muitas pessoas partem para a violência. Muitas pessoas ficam perturbadas demais com aquela novidade, com aquela insegurança causada pelo conhecimento. Então, com esse mito da caverna, o Platão, como eu falei, a gente consegue associar muito ao nosso cotidiano, à nossa vida atual, mas na época do Platão, ele consegue discernir, ele consegue distinguir, né, o mundo em duas partes, que é o famoso mundo das ideias e o mundo concreto. Para começo de conversa, e para ser bem clara também, né, porque essa parte é bem complicadinha, não é complicada, mas acaba ficando meio confuso do jeito que os professores explicam. Eu vou tentar ser didática, né? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me falam que eu repito. Primeira coisa, o Platão acredita que o homem ele é dividido em duas partes, a alma e o corpo físico. A alma vem do mundo ideal, do mundo perfeito, e o corpo está aqui no mundo físico, no mundo sensível. E ele acredita, assim como Sócrates, que eu falei na aula passada, ele acredita que todo homem tem o conhecimento inato, tem o conhecimento dentro de si. Só que quando ele reencarna no corpo físico, ele passa por um rio do esquecimento, que ele chama. E aí a gente acaba esquecendo esse conhecimento inato. E aí, quando a gente volta, reencarna, né, como ele diz, para o corpo físico, esse conhecimento está esquecido, e através da escola, da troca e tal, a gente consegue relembrar o conhecimento que a alma já sabia. Eu até botei essa frasezinha para vocês, que a escola serve para que relembremos o que a alma já sabe. Então, para o Platão é isso. A gente está dividido em alma e corpo, a alma tem um conhecimento inato, só que quando a gente reencarna, a gente esquece desse conhecimento inato e é preciso que a gente se esforce, né, através da escola, da troca, para acessar esse conhecimento de novo. E aí que ele começa a separar o nosso mundo, a nossa busca pelo conhecimento, em duas partes, entre um mundo concreto e um mundo ideal. Eu queria começar pelo mundo ideal. O mundo ideal ele é perfeito, ele é inteligível e verdadeiro. E para ele tá fora, esse mundo, ele tá fora do espaço-tempo. Então, e é também de onde a nossa alma vem, como eu falei. É preciso entender que, assim, a gente, para ele, a gente conhece esse mundo, a gente conheceu esse mundo de alguma forma, só que, como eu falei, a gente esqueceu. Então, as características dele, do mundo inteligível, ele é perfeito, ele é verdadeiro, ele é ideal. E aí a gente passa para o mundo concreto, para o mundo que a gente vive aqui, para o mundo sensível. O mundo que a gente vive, ele é como fala? Acessível, desculpa. Ele é acessível e possível ao toque. Então, os nossos sentidos conseguem captar, diferente do mundo das ideias. Só que Platão acredita que esse mundo que a gente vive, ele é falso. Porque vocês lembram quando o nosso professor de filosofia fala pra gente assim: ah, isso daqui não é uma cadeira. Aponta pra cadeira e fala: isso daqui não é uma cadeira. Só que, na verdade, pro Platão, realmente, não é porque ele tá maluco, que o professor tá maluco. É porque realmente aquilo pro Platão não é uma cadeira. Para ele, é preciso entender, igual que as pessoas falam, né? A cadeiridade da cadeira, que você fica, o que você tá falando, cara? A gente precisa entender que para o Platão, tudo à nossa volta, tudo possível ao nosso toque, é falso. Porque, por exemplo, a questão da cadeira.
não, essa não é a cadeira ideal, essa não é a cadeira verdadeira. Porque a ideia de cadeira ideal, a ideia de cadeira verdadeira não está aqui. A ideia de cadeira ideal está lá no mundo das ideias. E, por exemplo, se você pegar essa cadeira e quebrar as partes dela e fazer um quadro, ela deixou de ser uma cadeira e agora é um quadro. Só. Então, se você consegue mudar a forma que esse objeto é visto, ele acaba não sendo nenhuma cadeira, nem um quadro ideal, né? Então, ele acredita que todos os objetos do nosso mundo são apenas imitações dos objetos verdadeiros, dos objetos perfeitos, que não estão aqui, estão no mundo das ideias. Então, quando a gente fala que é, isso não é uma cadeira, não é para você pirar a cabeça e tipo, meu Deus do céu, o que que esse cara tá falando? É para você pensar. O Platão acreditava que isso não era a ideia perfeita de cadeira. A ideia perfeita de cadeira não estava aqui. Como a ideia a ideia perfeita de um cachorro não está aqui. A ideia perfeita de uma caneta não está aqui. Tá tudo no mundo das ideias. E para ele era para você acessar esse conhecimento perfeito, esse conhecimento ideal, era muito importante que você conseguisse transportar as suas ideias desse mundo concreto, desse mundo sensível, para o mundo das ideias, para esse mundo verdadeiro, para esse mundo perfeito que ele dizia. Então, vocês acabam percebendo que Platão ele dava muita força para a razão. Ele tirava totalmente a nossa sensibilidade, o toque. Ele não acreditava que a gente fosse capaz de chegar na verdade, chegar no conhecimento verdadeiro, tocando as coisas, sentindo as coisas. Então, ele acreditava que era através da racionalidade, da razão, por causa disso, do mundo concreto e do mundo inteligível. Se vocês quiserem depois, eu retomo esses dois para ficar mais claro e tal. E aí, agora, para finalizar, uma das coisas mais importantes. Peraí. Isso. Não sei se todo mundo leu aqui no chat, mas a Bia falou que uma frase que ajudou muito ela a entender isso foi que todas as coisas no mundo concreto, no mundo sensível, estão sendo. Como eu disse, a cadeira está sendo, mas ela pode a qualquer momento virar um quadro. E no mundo ideal as coisas são. Então, no mundo ideal, aquela cadeira não pode ser transformada em mais nada porque ela é o ideal de uma cadeira. E aqui não, aqui ela só está sendo uma cadeira. E a qualquer momento eu posso transformar ela no que eu quiser. E, para finalizar, é muito importante a gente entender que o Platão, como ele enxergava que a nossa vida era uma imitação de uma vida perfeita, de uma vida que a gente não tem acesso agora, ele era totalmente contra a arte. Então ele queria acabar com a poesia, ele queria acabar com sei lá, com a pintura, qualquer coisa. Porque a gente usa muito essas frases, né? Que a arte imita a vida, a arte espelha a vida, a arte é o reflexo da vida. Então, para o Platão, essa frase acaba ficando bem confusa, mas se vocês pensarem no que eu estou explicando agora, fica claro. Ele acreditava que a arte era a imitação da imitação. Ela era a imitação de uma vida que já era a imitação da vida perfeita. Entenderam? Então ela estava muito longe de ser perfeita, ela estava muito distante de ser perfeita. Então ela devia ser banida. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Se vocês quiserem que eu repita alguma parte e ou alguma parte que vocês não pegaram ou alguma coisa assim, vocês me falam que eu repito rapidinho, tá? Falem comigo.
Tá, então é, eu vou recapitular aqui rapidinho, só para não ficar nada perdido. Eu não vou, tipo, explicar tudo de novo, não. Só vou fazer uns tópicozinhos para vocês lembrarem. Como eu fiz na última aula. O Platão foi um dos mais conhecidos filósofos de toda a história, e ele escrevia através do diálogo, escrevia as obras dele em forma de diálogo mesmo, e esses diálogos eram sobre tudo, sobre qualquer tipo de assunto. Ele acreditava que uma sociedade justa era aquela em que você tinha que fazer o que você foi concebido para fazer. Então, não tinha mobilidade social para Platão, não era justo isso, e o governo devia ser de poucas pessoas, para os filósofos, no caso. Então, era uma oligarquia, uma aristocracia, um governo de poucas pessoas. O mito da caverna, ele foi muito importante para a gente conseguir ainda entender muitas questões atuais e também para o Platão desenvolver a ideia de dois mundos que ele desenvolveu, que é o mundo inteligível e o mundo concreto, o mundo sensível. O mundo inteligível é aquele perfeito, é aquele verdadeiro, e é onde as coisas, como a Bia disse, é onde as coisas são realmente. E o mundo concreto, o mundo sensível, é aquele que a gente tem acesso ao toque, mas ele é falso, porque tudo que a gente vê é apenas imitação daquele mundo perfeito. Mas o que? Platão era totalmente contra a arte, por causa disso que eu falei para vocês, que ele achava que, como a gente já vive uma realidade falsa e a arte imita a nossa vida, então a arte seria como eu digo, como eu disse, a arte é a cópia da cópia, é a imitação da imitação. Então, para ele, estava muito longe de ser perfeita, então, por isso, devia ser banida. A escola era responsável para você relembrar o que a sua alma já sabia, e a sua alma veio do mundo inteligível e o seu corpo está atuando, né, no mundo concreto, no mundo sensível. Aí eu vou mandar para vocês. Tudo que eu falei aqui tá nesse, como eu disse, no mapa mental que eu fiz para vocês. E aí eu também separei, eu acho que uns 7 exercícios de filosofia sobre o Platão do Enem, modelo Enem, né? Às vezes tem umas de universidades e tal, e para vocês fazerem. Aí para as pessoas que não assistiram a última aula, eu vou reenviar o, o PDF dos exercícios e o mapa mental também. Vocês têm alguma dúvida? Que aí eu volto, ou pode terminar por aqui mesmo. Ah, eu fico feliz. É que os professores, eles acabam explicando de uma maneira muito, que a gente fica tipo, cara, do que você tá falando? Como assim? E aí a gente acaba, tipo, não é de uma forma, não é nosso vocabulário, né? Aí eu tentei, tipo, passar de uma forma que vocês realmente conseguissem entender por que que a cadeira não é uma cadeira. Pro Platão, no caso, né? Então tá, gente, olha só. Muito obrigada pela presença de vocês. Foram poucas pessoas hoje, mas eu espero que realmente tenha ajudado vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer os exercícios e tal, ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem em alguma questão de filosofia, vocês me mandam no privado ou no grupo, que eu tento ajudar vocês. E se eu não souber, eu paro para pesquisar e tal. E então, eu vou fazer isso. Eu vou mandar os resumos, os exercícios para vocês de novo, e aí a gente tenta ir fazendo assim, né? Tenta se ajudando e tal. E aí, qualquer coisa mesmo, vocês podem falar comigo, tá? E a redação também, vocês podem mandar para mim também, que eu ajudo vocês a corrigir também.
Eu acho que pode sim, pode sim. É, a gente consegue, como fala? Como na última redação, eu acho que foi só uma menina que mandou a redação pra gente corrigir até agora. Aí ela mandou em forma de PDF, sim. E aí a gente tentou marcar direitinho e tal. E aí a gente, a Bia, né, no caso, mandou áudio pra ela explicando as partes que ela tinha errado e tal, porque como não tá com papel, fica difícil a gente escrever. Então, a gente acaba mandando áudio para que fique mais claro. Mas eu acho que dá certo o PDF, sim, pode mandar. Pode sim, pode mandar no privado, no grupo, onde vocês quiserem. Só, assim, a gente não é profissional, né? Então a gente tenta corrigir de uma forma e ajudar também em outras matérias da forma que a gente consegue. E eu espero que de alguma forma ajude vocês, né? Eu vou finalizar aqui, gente, e aí eu mando agora mesmo as fotos lá que eu falei, tá? Obrigada.